Olá, amigos! Estamos aqui para começar mais uma aula dando sequência ao nosso estudo de motores, com ênfase nessas primeiras aulas aí na unidade dos pistões. A gente já falou bastante sobre os anéis. Estamos aqui com o nosso conjunto do pistão montado em uma biela e vamos tratar de algumas características e algumas medidas que a gente pode fazer nesse conjunto aqui. Esse aqui é um caso bem comum, onde eu tenho a biela prensada no pino do pistão por interferência. Normalmente, essa parte aqui, ó, que é chamada de pé da biela, deve ser aquecida e o pino do pistão é montado dentro dela. Após o resfriamento, ele vai fazer ali uma prensagem por interferência. Então eu percebo ali, ó, que o pino está fixo na biela e tem a liberdade no pistão, também conhecido como sistema semiflutuante, porque ele flutua conforme o movimento do virabrequim apenas no pistão. Ele não vai estar flutuando na biela, que seria o pistão com pino flutuante legítimo. Temos aqui uma pequena folga lateral, ele tem uma certa liberdade. Esse aqui é de um motor com montagem em V, é de um motor V8, 8 cilindros, então vai ter uma pequena diferençazinha na hora de montar. Os pistões da direita e os da esquerda vão estar com uma diferençazinha aqui no posicionamento. Esse pistão aqui tem um revestimento especial, essa parte mais escura que a gente consegue identificar aqui, chamado DLC. É um revestimento de carbono que serve para minimizar o atrito da saia do pistão com a camisa, fazendo com que haja um melhor desempenho e uma maior durabilidade do pistão. Porque no momento de combustão, esse pistão está sendo forçado com a força da compressão, da expansão para baixo, e a tendência é que ele tenha um pequeno, sempre muito suave movimento lateral, forçando uma das saias contra a camisa. Uma saia mais longa do pistão vai permitir com que haja aí uma durabilidade maior desse motor. Saias mais curtas, reduzidas, são muito boas para performance, porém diminuem bastante a vida útil de um motor. A região de atrito se torna menor, acaba concentrando o atrito, fazendo com que o motor tenha uma vida útil menor. É mais comum a gente ver saias de pistão mais longas em motores diesel, em motores para alta quilometragem e em motores de performance a saia do pistão sempre mais curta. Hoje em dia a gente já identifica em várias montadoras pistões bastante baixos, bastante reduzidos na altura, onde o próprio anel raspador, o terceiro anel, já se encontra passando aqui na região do pino do pistão. Uma das coisas que eu tenho que imaginar que esse pistão tem como característica e tenho que saber identificar é a chamada altura de compressão, que compreende a região da cabeça do pistão até o início do pino do pistão. Posso conferir essa altura de compressão usando um paquímetro simples, fazendo a medição dessa altura de compressão do pistão. Esse aqui tem exatamente 28 milímetros de altura de compressão. Um pistão ali com uma altura de compressão tradicional
para um motor bastante antigo. Esse aqui é um pistão aí de um motor com um projeto dos anos 70, utilizado até os anos 90, mas ainda com uma altura de compressão bastante grande. Eu confiro sempre essa altura de compressão quando eu vou instalar um conjunto pistão e biela novo, para ter certeza que o motor vai ter a mesma compressão que era preconizada pelo fabricante. Outra questão muito importante é a gente saber que esse conjunto, esse pistão que está montado na biela, vai sofrer uma dilatação muito grande na região do topo do pistão, da cabeça do pistão. Essa região que vai estar recebendo todo o calor da combustão que acontece aqui em cima quando ele está montado, certo? Naquela região bem propícia ali chamada de câmara de combustão. Por se tratar de uma região com maior aquecimento, a cabeça do pistão vai ter uma medida menor do que a medida da saia do pistão. A saia do pistão é uma região bastante fria em relação à cabeça do pistão. Imaginando aqui uma altíssima temperatura, aqui uma temperatura menor, então eu digo que ela é mais fria em comparação. Primeiro, por conta de que essa região está em contato com a parede do cilindro, transmitindo temperatura com mais eficiência. Os orifícios que eu tenho de direcionamento do óleo que o anel raspador está lançando ajudam a fazer com que esse óleo circule por dentro, diminuindo a temperatura e também diminuindo a temperatura da saia. E também pela quantidade de material que eu tenho nessa região. Acúmulos de material, como é a parte de cima do pistão, necessário esse acúmulo de material para que haja a resistência à pancada que a explosão está fazendo em cima dele, vão fazer com que também haja um acúmulo de temperatura. Idealmente, para fazer a medida de um pistão, eu vou procurar alguma identificação. Muitos fabricantes já deixam aqui um ponto para fazer essa inspeção. Esse pontinho aqui apenas faz parte da marca do fabricante, mas sempre eu vou procurar medir ele na região final aqui da saia do pistão. Posso fazer uma comparação de medida usando o meu paquímetro, mas idealmente essa medida eu devo fazer com um micrômetro. Vamos aqui fazer com o paquímetro para que vocês possam acompanhar. Então, eu vou usar aqui o meu paquímetro, encaixando ele bem próximo ao final da saia do pistão. Tirei ele aqui com cuidado e agora vou fazer a comparação mais importante com a cabeça do pistão. Percebam como eu tenho diferença de medida. Eu estou vendo uma medida aqui na cabeça do meu pistão, na ordem de 101 milímetros e meio, 101,50. Podem acompanhar. E na saia do meu pistão, eu vou ter essa medida bem maior. Quando eu digo bem maior, é no sentido das medidas de mecânica. Eu estou medindo ele aqui com exatamente 102,40. Então vocês vejam que eu tenho aí, basicamente, em medidas gerais, 1 milímetro o pistão é maior na região da saia, de ponta a ponta da saia, do que ele tem de medida na cabeça do pistão. Para que, quando isso estiver
aquecido, ele dilate mais a parte de cima e mantenha daí a superfície mais perfeita possível para que esse motor tenha uma boa vedação. Espero que tenham gostado da explicação e até a próxima aula.